É muito bom estar com vocês nesse dia especial. E ainda mais poder falar a vocês que estão cursando, este curso básico de pregadores. Eu quero agradecer ao pastor Roberto esta oportunidade de ensinar e falar a vocês nesse dia. Eu conheci o seu pastor há muitos anos atrás na Ilha do Governador, onde nós éramos, naquela época, missionários no Brasil. Eu, na realidade, sou brasileiro e americano, porque eu nasci no Brasil, mas meus pais foram missionários no Brasil durante 45 anos. Então, eu tenho tido o privilégio de trabalhar com o pastor Roberto e, então, hoje, nesse dia, eu fico muito feliz em poder falar com vocês um pouquinho sobre um tema que é muito, muito importante. Hoje nós estaremos estudando sobre a importância de viver uma vida que agrada a Deus ao proclamar as suas verdades. Agora, eu gostaria que vocês, hoje, para realmente aproveitarem esse estudo, que vocês possam anotar os pontos principais. Nós vamos ter 8, e além disso, você também deve escrever os versos que são citados, para que você depois possa aproveitar o máximo esse estudo, ok? Então vamos lá. Vocês sabem que um dos maiores privilégios que todos vocês possuem é o potencial de influenciar pessoas para uma eternidade maravilhosa com Deus. Não importa se você é o pastor titular ou não, mas sendo um filho ou filha de Deus, faz você a pessoa ideal para tocar a vida de muitas pessoas. Agora, uma das maneiras em que fazemos a diferença na vida de alguém é por intermédio da proclamação da palavra de Deus. Deus é o que influencia. O Espírito de Deus é que toca no coração. Jesus Cristo faz a diferença, mas Deus ama usar você para ser o instrumento principal na proclamação. Agora, tem um pormenor que, na realidade, eu diria um por maior. Um médico ilustra bem o que Deus prefere. Se o médico vai fazer uma cirurgia em você, ele até é capaz de fazer usando instrumentos como um cortador mecânico, por exemplo, um bisturi, ou lanceta ou broca, ou até uma tesoura cirúrgica suja. Esses instrumentos que foram usados pela pessoa anterior à sua cirurgia, com sangue coagulado no bisturi, instrumentos que caíram no chão e a enfermeira pegou e deu assim mesmo para o médico. Imagine, sabendo deste por maior, você gostaria de se colocar na mesa do cirurgião e deixar ele usar esses instrumentos em você? Claro que não. Então, o primeiro segredo para vocês, proclamadores, pregadores, é ser um vaso, um instrumento limpo nas mãos de Deus. Em Provérbios 20, verso 9, o escritor pergunta: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? A verdade é que ninguém. Mas você pode dizer que um dia você confiou em Jesus e Ele purificou o seu coração. Jesus te limpou do pecado. Um dos grandes problemas é que há pastores, pastoras e proclamadores da palavra que não chegam a entender claramente a razão número 1 porque Deus colocou cada um dos 7 a 8 bilhões de pessoas no mundo de hoje. Vocês sabem que a razão principal e primordial foi para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento profundo e vital com Deus. Esse relacionamento real produz muitos benefícios citados na Bíblia, como paz, alegria, direção para a vida. Deus ouve a nossa petição, responde à nossa oração, supre necessidades básicas, ajuda-nos a vencer a tentação e aí vai. A vida cristã tem muitos benefícios. Nós pregamos muitas outras razões como a principal e às vezes pessoas se confundem e não entendem a verdade singular
de nossa existência. Agora, o plano da vida eterna que Deus tinha para a humanidade foi quebrada por causa do pecado, como você bem sabe. Jesus Cristo veio e pagou com seu sangue o nosso fracasso e fez possível a nossa reconciliação com Deus, para então voltarmos a viver a vida para a qual fomos criados, que envolve viver eternamente com Deus em relacionamento vital de vida. Jesus na cruz limpou o seu coração do pecado. Deus então nos mostra como viver uma vida limpa para sermos usados como médicos espirituais com a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, como diz em Hebreus 4:12. Então, eu perguntaria a você hoje, você está limpo? Você está limpa? Será que Deus pode usar você como Ele quer? Agora, há um segundo segredo para pecadores, para vocês que estão proclamando a palavra de Deus, que é a necessidade absoluta de serem pessoas que refletem luz num mundo de escuridão. Notem bem, em Provérbios 4:18, a Bíblia diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vocês podem perceber que de uma escuridão à noite, se você está acordado, você vai chegando, o dia vai chegando, aos poucos a luz aparece até que chega aquele meio-dia com um sol muito, muito bonito. É algo fantástico. E você é aquela luz. Vocês se lembram que em Mateus 5, 14 a 16, a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Certa vez, aliás, só uma vez, eu visitei o país de Israel. E nós estávamos num hotel e à noite o nosso guia nos mostrou lá longe umas luzes. Elas estavam iluminando, parecia no meio da escuridão. Mas ele disse assim: aquilo ali é uma cidade situada num monte. Agora veja bem, claro que naquela época não tinha esse tipo de luz elétrica, mas era exatamente isso que Jesus estava dizendo, que não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. E então ele diz assim: nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Vocês são a luz do mundo. Você, pregador, não pode pregar luz e ao mesmo tempo ser escuridão. Você não pode ser hipócrita. Infelizmente, existem proclamadores que estão pregando a poderosa palavra de Deus, mas não vivem a mesma palavra que pregam. Jesus chamou esses indivíduos no capítulo 23 do Evangelho de Mateus de hipócritas, de guias cegos, insensatos, cegos. Você sabe, Jesus não deu colher de chá para esses proclamadores da palavra, não. Agora, como é lindo ver e ouvir proclamadores da palavra que vivem uma vida que joga a luz do mundo ao povo que anda na escuridão. E que, ao mesmo tempo, essa pessoa brilha com a sua vida para o mundo se alegrar em seguir a Jesus como Salvador e Senhor. Agora, o terceiro segredo do proclamador que vive uma vida que agrada a Deus ao proclamar as suas verdades é aquele ou aquela que pede a Deus a sabedoria. Agora, vocês sabem que Provérbios é um livro de sabedoria. E há um capítulo, número 8, que é o famoso capítulo da sabedoria. E o que ela faz? Veja bem, a sabedoria, ela clama em todo lugar por todos, para dar verdades a ela. A sabedoria fala, no verso 5.
A sabedoria pede que você a ouça, no verso 6. A sabedoria pede que você aceite a sua correção, no verso 10. A sabedoria ama aqueles que a amam, no verso 17. Vocês sabem que a sabedoria foi criada por Deus como a primeira de suas obras, no verso 22. E feliz é o homem que dá ouvidos à sabedoria. Agora, vocês sabem que o homem mais sábio do mundo, Salomão, poderia ter pedido qualquer coisa a Deus. Dinheiro, poder, beleza, influência, conhecimento, qualquer coisa. Mas sabe o que ele pediu? Sabedoria. E tudo o que ele não pediu, ele recebeu, porque ele havia pedido sabedoria. Agora, a melhor definição de sabedoria que eu já escutei foi essa, que sabedoria é ver a vida da perspectiva de Deus. Por exemplo, havia uma certa vez quando nós subíamos para Petrópolis e nessa subida havia duas pistas, uma subindo e a outra descendo. E era muito difícil ultrapassar qualquer caminhão que subia aquele monte, aquela montanha como um tipo de uma lesma. Mas eu fiquei pensando um dia, imaginem você se houvesse um helicóptero voando por cima e ele era o meu amigo e ele e eu então estávamos nos comunicando. E quando ele então via que não havia nenhum carro descendo a montanha, ele poderia dizer para mim no rádiozinho: Ed, olha, pode passar, pode ultrapassar esse caminhão porque nada está vindo em sua direção. E então eu faria isso. Agora, o que isso tem a ver com sabedoria? Veja bem, este homem estava vendo lá de cima até aqui embaixo. Então, a sabedoria é ver a vida da perspectiva de Deus. Deus vê as coisas lá de cima. E então nós podemos ver aqui na terra como Deus vê. Nós vemos as pessoas e as suas necessidades que eles não veem. Nós entendemos porque nós temos essa sabedoria para ver exatamente o que Deus vê e a necessidade das pessoas. Então você pode ter esta sabedoria. E é isso exatamente que Deus quer que aconteça em sua vida. Agora, uma coisinha sobre a sabedoria. É para você se lembrar que Deus não prometeu a você o que Ele deu a Salomão, mas o que você realmente quer. É a sabedoria para viver e ser bem-sucedido e ajudar a outras pessoas. Ele lhe dará isso com alegria em seu coração. Porque vocês sabem que a vida é composta de muitas decisões. Com quem vou namorar, com quem vou me casar, que telefone compro, qual o sermão para domingo, entro em dívida ou não, conto uma mentira ou só a verdade, aceito esse convite ou aquele. A vida é cheia de decisões a tomar. E a sabedoria é uma maneira fantástica de caminhar com Deus, porque Ele pode lhe ajudar. Outro segredo primordial para o proclamador ou a proclamadora é reconhecer o que é importante para Deus, que nós aprendemos ali em Provérbios. Há muitas coisas que são importantes para Deus, mas em Provérbios 1:7, por exemplo, o temor de Deus é o princípio do conhecimento. Como se explica o temor de Deus? Um menino estava num supermercado e viu uma prateleira ali cheia de balas. Como elas estavam à vista e fácil de pegar, ele resolveu pegar uma para si mesmo. Ele estendeu a mão em direção à bala, mas naquele exato momento ele notou uma sombra. Quando olhou, era o gerente do mercado por cima dele. E devagarzinho o menino puxou o braço para baixo e resolveu não roubar a bala. Veja bem, o temor de Deus é entender que Deus está sempre junto de nós, observando todos os nossos movimentos, seja do espírito ou da nossa alma ou corpo. A correta decisão indica
que tememos a Deus. E o proclamador da palavra deve sempre temer a Deus. Mas também em Provérbios, esta pessoa reconhece que Deus endireita as nossas veredas se, de acordo com capítulo 3, verso 5, confiamos nele e não no nosso próprio entendimento. Além disso, a pessoa sábia reconhece que Deus abençoa a casa dos justos. Isto é dito para nós no capítulo 3, verso 33. E em Provérbios 7, de 17 a 19, há 7 ações que Deus abomina. E esta pessoa sábia, você reconhece que Deus detesta e abomina isso também. Por exemplo, a pessoa orgulhosa, a mentira, mãos sanguíneas, coração que maquina projetos iníquos, pés que vão para o mal, testemunho falso e aquele que semeia contenda entre irmãos. Veja bem, nós proclamadores não podemos cair nesta cilada do diabo. Se você ama a Deus, reconhecerá o que é importante para ele e o alegrará com suas ações. Agora, outra verdade para o proclamador da palavra é que ela se sente honrado em oferecer as primícias de sua renda a Deus. Vocês sabem que em Provérbios 3, 9 e 10, a palavra de Deus disse: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Quando eu tinha 8 anos de idade, o meu pai resolveu me dar a minha primeira semanada, ou mesada, eu não me lembro exatamente, mas eu sei que eram 50 cruzeiros. Sei que a maioria de você nem entende de cruzeiros, mas na minha época tinha essa moeda aí no Brasil. Então, ele disse assim para mim: eu vou te dar 50, mas eu quero dizer a você, em primeiro lugar, que 5 pertence a Deus, e é o primeiro. 10 você pode colocar numa caixinha, porque vai ser a sua poupança. E 35 cruzeiros você pode gastar. Agora, só para vocês terem uma ideia, um chicabon, um sorvete naquela época, um picolé, custava exatamente 35 cruzeiros. E é isso que eu estava ganhando naquela época. Mas então eu comecei a dar o dízimo pela primeira vez, assim, só meu. Antigamente eu dava o dinheiro dele, mas agora era o meu dinheiro. E vocês sabem que depois de 65 anos que já se passaram desde aquela época, eu sou prova absoluta que Deus abençoa aqueles que são fiéis nas suas ofertas. Agora, vocês sabem que o Novo Testamento ensina que devemos dar com alegria, em 1 Coríntios 9, 7. E existe hoje uma controvérsia de quanto devemos dar a Deus, ou damos à igreja, como é que fazemos isso tudo? Vocês sabem que eu prefiro me lembrar de Lucas 6,38, que diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida que medis, vos medirão a vós. Mas Deus vai abençoar tudo que você fizer nesta área. Agora, vocês sabem qual o problema? Vocês sabem por que muita gente não dá a Deus o que é dele? Bom, a primeira razão é por causa da dívida. Um dia desses, deveríamos até dar um seminário sobre como ser financeiramente livres. Mas a Bíblia diz em Provérbios 22, 7, que o que toma emprestado é servo ou escravo do que empresta. Se você deve dinheiro a alguém,
eu quero encorajar você, pague o mais rápido possível e não toma mais dinheiro emprestado, a não ser que se você estiver morrendo, né, por causa da comida, você não tem comida, tudo bem. Ou então você precisa de um medicamento, mas você vai ter que pagar àquela pessoa o que você deve a ela, para que você não seja escravo dela. Então a dívida é muito complicado. E segundo, a dívida que nós temos muitas vezes, por exemplo, se você comprou um objeto e você vai pagar aquele objeto em 5 vezes ou 10 vezes ou um outro em 14 vezes e você acha, não, isso aí não vai ser problema, só que você deve esse dinheiro, você se torna servo para aquela empresa ou para o banco, ou seja lá quem emprestou dinheiro a você. Mas veja bem, a quem você vai pagar primeiro? Você vai dar a Deus o que pertence a Ele ou você vai pagar àquela pessoa, aquele banco que está ligando para você e diz assim, paga, você me deve esse dinheiro? Claro que a pressão vai sair dessas pessoas aqui na Terra. Agora, vocês sabem que o problema com a dívida é que ela causa brigas no lar, pressão sobre a sua vida, estresse desnecessário e assim por diante. Vocês sabem que a minha esposa Brenda e eu resolvemos no início do nosso casamento que nós não entraríamos em dívida. Se nós temos o dinheiro, então nós pagamos e compramos aquilo que nós queremos. Claro que esperamos que Deus concorde com a nossa decisão. Mas se nós não temos o dinheiro, então nós não compramos. Nós economizamos até que consigamos poupar o que é necessário. E vocês sabem que é muito mais fácil negociar e conseguir um bom desconto quando você tem o suficiente para pagar o preço, seja lá o que for. Então, as chaves do sucesso nessa área são essas. Fé, que a palavra de Deus é verdadeira, até para mim, proclamador, e não somente para a minha audiência. Depois, a paciência e trabalho, ao que todo proclamador da palavra de Deus deve ser fiel. E o desejo de realmente ajudar o povo que me ouve com a minha vida como ilustração. Agora, o outro segredo que não pode ser segredo para o proclamador é viver uma vida moral pura diante de Deus. Todos nós precisamos viver essa vida. Eis aí o tema que mais pode definir o seu futuro no ministério. O sábio Salomão, apesar de ter falhado em sua vida, entendeu plenamente que o homem que pratica a fornicação, sexo fora do casamento, ou adultera depois de casado, é comparado com um boi que vai ao matadouro. Em Provérbios 7:22, a Bíblia falando sobre a adúltera e a prostituta diz: ele a segue logo como boi que vai ao matadouro. Eu morei numa cidade uma vez que havia um abatedouro de gado. Alinhavam os bois fora do abatedouro e eles entravam um por uma rampa. Mas quando menos esperavam, levavam um tiro com uma pistola de cativeiro destinada a atordoar os animais. Eles caíam e naquele momento seus pés eram acorrentados, o animal era levantado por uma corrente e eliminados com uma faca cortando a artéria carótida. Agora que eu sei que isso é terrível até eu falar isso para vocês, só que é exatamente isso que acontece com a pessoa que é imoral. Ela não sabe o que vai acontecer. O proclamador que trai o seu cônjuge ou pensa que para ser homem tem que praticar sexo fora do casamento é um tolo e não receberá a bênção de Deus. Ele não enxerga o resultado desastroso de sua ação. Paulo diz a Timóteo uma vez que fuja das paixões da mocidade, em 2 Timóteo 2:22. As jovens, elas também precisam ser fortes e não enganadas por amor falso de muitos que são egoístas e só querem se aproveitar delas para o seu próprio desejo. A melhor pergunta para as jovens proclamadoras e todas que são crentes é essa: esse rapaz ama a Deus mais do que ama a mim?
O apóstolo Paulo, em seu amor pelos coríntios, disse para eles não se prenderem a um jugo desigual, ou seja, para o crente casar com um outro crente. Mas não somente isso, eu acrescentaria que um crente deve casar com um que está crescendo na sua vida espiritual. Não namore um não crente. Se você realmente gosta dele, espere que ele ou ela se converta a Cristo de verdade. Agora, lembrem-se que o que acontece de escondido que é mal será descoberto. Como você pode ser a luz do mundo indo contra os princípios de Deus? Tome uma decisão convicta de honrar a namorada ou namorado e se preparar para um casamento puro e lindo como Deus quer. Vocês que são casados, regozijem-se com o seu cônjuge, porque a Bíblia fala em Provérbios 5, 18 e 19, seja bendito teu manancial e regozija-te na mulher da tua mocidade. Como corça amorosa e graciosa, cabra montesa, saciem-te teus seios em todo o tempo e pelo seu amor ser encantado perpetuamente. Meus amigos jovens, sejam fiéis acima de tudo. E outro segredo, se você, proclamador, quer viver uma vida que agrada a Deus e que lhe dá poder na pregação, é imperativo ter uma consciência limpa. Em Provérbios 6, 19, a Bíblia diz que Deus detesta a pessoa que semeia contenda entre irmãos. Agora, no contexto do verso, parece que é uma terceira pessoa que causa problema entre outras duas pessoas. E sim, pode ser interpretado dessa maneira. Porém, eu mesmo semeei contenda contra meu próprio irmão de sangue. A Bíblia ensina que a única dívida que devemos ter é o amor. É a única dívida mencionada na Bíblia que Deus aprova. Eu descobri um dia que estava endividado com meu irmão. Eu havia machucado ele muito durante o nosso crescimento, físico. Brigas, eu era o mais velho e maior, então quando nós brigávamos, eu tentava não bater no meu irmão, mas se ele vinha para cima de mim, eu empurrava e ele batia na parede, coitado, machucava. Eu não aceitava os seus amigos, eu era enjoado contra eles, coitados. Uma vez eu joguei futebol americano, quando nós estávamos nos Estados Unidos, e meu irmão fez um livreto com os pontos que eu marcava, uma coisa muito bonita. E ele deu para mim no fim da temporada, mas eu nunca havia dito obrigado a ele. Aí eu estava ausente quando ele precisava de minha amizade. Nós estávamos aqui nos Estados Unidos, ele não tinha amigos e ele até disse um dia que ele falava consigo mesmo em voz alta porque ele não tinha amigos, mas eu não estava ali. Eu não escutava de verdade o meu irmão. Por exemplo, uma vez ele disse assim para mim, olha, você não ouve o que a gente fala para você? Eu digo, claro que eu ouço. Aí ele disse, não, eu vou mostrar a você que você não ouve. Aí ele me contou, ele disse assim, a única coisa que você tem que falar para mim de volta é o que eu vou falar para você agora. Ele falou e naquele momento eu estava pensando comigo mesmo, como que eu posso provar que eu falo, que eu presto atenção? E a verdade é que eu não havia ouvido nada que ele havia me dito. Ele disse assim, vou te dar uma segunda oportunidade, a mesma coisa aconteceu. Finalmente, na terceira vez, eu prestei atenção ao que ele estava dizendo. Então, veja bem, um dia eu estava ouvindo um sermão e em Mateus 5, 21, a Bíblia diz que, aliás, de 21 até 26, mas eu vou começar mais ou menos com 23. Diz assim, portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Então eu disse, tudo bem, eu vou fazer isso porque Deus realmente colocou isso no meu coração. Eu fui para casa e eu liguei para o meu irmão. Eram quase meia-noite. Eu tinha uma prova no dia seguinte e eu tinha que ir dormir, mas aí eu disse assim, bom, vou fazer o seguinte, eu já liguei para ele e eu acho que isso aí basta, mas eu vou ler um capítulo na Bíblia, ver se Deus fala alguma coisa. Veja bem o que eu li, Provérbios capítulo 6, verso 2, 3, 4 e 5 diz assim, se você está enredado pelos teus lábios, estás preso pelas palavras da tua boca, faze pois isto agora, filho meu, e livra-te.
pois já caíste nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te e importuna o teu próximo. Agora escutem bem o que diz. Não dê sono aos teus olhos, nem adormecimento às tuas pálpebras. Então veja bem, Deus disse para mim, Ed, você não pode dormir. Você vai ter que ligar para o seu irmão até ele chegar. Eu esperei, liguei várias vezes. Finalmente ele chegou em casa. Eu liguei para ele e disse assim, olha, Jack, eu falhei muitas vezes em ser o irmão que eu devia ter sido para você. Eu só quero fazer essa pergunta hoje para você. Você me perdoa? 3 palavras. Você me perdoa? Eu gostaria de falar mais sobre isso aí, mas ele perdoou. Fizemos as pazes e a minha consciência se limpou. Foi uma coisa maravilhosa. A culpa se levantou, senti dos meus pés à minha cabeça, talvez até um espírito maligno saindo de mim, não sei, mas Deus me limpou, me livrou e me transformou daquele dia em diante. Agora, o último segredo para essa aula é a importância do proclamador ter uma língua sadia. O irmão de Jesus, Tiago, disse no capítulo 3, verso 8, a língua nenhum homem pode domar. Agora, vejam bem, a língua realmente ela é poderosa, ela é perigosa, mas ela também pode ser abençoadora. Por exemplo, a língua é poderosa. A língua, a Bíblia diz ali em Tiago, é como um leme. Vocês sabem que havia um navio chamado Rainha Elizabeth. E eu fiz uma matemática e o leme, porque a Bíblia diz que a nossa língua é como um leme de um navio. Aquele leme era igual a 0,00234% do tamanho do navio. Mas o leme é capaz de guiar 99% do navio de 82.464 quilos, isso é muito pesado, e 294 metros de comprimento. A língua ela é poderosa, mas a língua também é perigosa. Ela é como um fogo, a Bíblia diz. E no dia 8 de novembro de 2018, 88 pessoas morreram no incêndio que aconteceu num acampamento. Naquele ano, houve 8.527 incêndios na Califórnia. E essas chamas se alastraram por 766 mil hectares. Destruíram 10.321 estruturas. E se tornou o pior incêndio na história do estado da Califórnia. Sim, a língua ela também é desastrosa. Mas olha, a língua pode ser abençoadora. Você pode e deve encorajar seu cônjuge, seus filhos, amigos e outros. E veja bem, entendendo algo sobre a língua, ela, como abençoadora, ela deve fazer parte da nossa vida. Mas entendendo como é difícil domar a língua, alguns homens da minha igreja e eu decidimos memorizar versos que falavam sobre a língua. Então nós denominamos esse exercício como os 10 domadores da língua. Há muitos versos, mas em Provérbios, especialmente, nós vemos vários. Escutem bem e anotem essa citação. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 12:14, do fruto das suas palavras o homem se farta de bem. 13:3, o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. 12:18 diz, há paurador cujas palavras ferem como espada, porém a língua dos sábios traz saúde. 12:19 diz, o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Em 4:24, Provérbios diz, desvia de ti a malignidade da boca e alonga ou tira de ti a perversidade dos lábios. Em 17:27, refreia as suas palavras aquele que possui o conhecimento. Em 17:28 diz, até o tolo, estando calado, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios por entendimento.
Em 18:7, a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Em 18:13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vocês sabem que quando nós memorizamos estes versos, algo impressionante aconteceu. Toda vez que eu começava a falar, esse conceito vinha à minha mente. Será que eu devo falar, usar essas palavras ou não? É algo poderoso, a língua sadia. Agora, para concluir, vamos aos 8 segredos para o proclamador, que quer viver uma vida poderosa para proclamar uma palavra poderosa, para transformar o mundo desastroso que tanto precisa de Deus, por intermédio do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Anote bem, você precisa, em primeiro lugar, ser um vaso limpo nas mãos de Deus, ser luz na escuridão, número 2. Número 3, buscar a sabedoria. Número 4, reconhecer o que é importante para Deus, no livro de Provérbios. 5, honrar a Deus com as primícias de sua renda. 6, viver uma vida moral pura diante de Deus. 7, viver uma consciência limpa. E 8, usar sempre uma língua sadia. Vamos em frente, gente. Vamos ser aqueles proclamadores que agradam a Deus e que realmente querem viver uma vida que vai levar muitas pessoas a ver o que Deus realmente gosta e que Deus vai então abençoar a sua proclamação da palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês.